Como um único grupo religioso se transformou em milhares de religiões e denominações que nós temos hoje? Se você está interessado nesse assunto, senta em volta da nossa fogueira e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, antes de começar a falar sobre esse assunto, eu queria fazer um pequeno adendo. É claro que eu não vou conseguir falar sobre todas as religiões e movimentos que aconteceram dentro da religião, da identidade cristã ao longo dos anos. Eu vou focar um pouquinho mais na nossa realidade, na realidade do Ocidente. E um outro adendo é que mais de uma pessoa teve uma mesma ideia ao longo da história. Mas eu vou acabar citando as pessoas que ficaram mais proeminentes, que ficaram conhecidas por divulgar essas ideias. Então vamos lá, porque a gente tem bastante coisa para falar sobre esse assunto, sobre a história da religião cristã, desde lá de Cristo até os dias de hoje. Então, primeiro nós começamos com o que ficou conhecido depois como cristianismo primitivo, que foram as primeiras pessoas, os apóstolos, que aprenderam ali de Jesus diretamente e começaram a pregar. Pregaram inicialmente na sua própria região, ali em Jerusalém, Israel, e depois começaram a pregar em diferentes países. Primeiro também para os próprios judeus que moravam em outros países e também depois para os não-judeus, que a Bíblia às vezes cita como os gentios. Essa mensagem chegou a boa parte ali do Império Romano. O Império Romano era o que dominava a região na época, inclusive Jerusalém. E como que eles receberam essa mensagem? A religião romana era uma religião politeísta e sincretista. O que quer dizer isso? Politeísta é que eles adoravam a vários deuses, eles tinham um panteão ali de deuses. E sincretistas é que eles estavam dispostos a adicionar certos elementos de outras religiões, elementos externos na sua própria religião. Então, se os cristãos estivessem chegando ali com mais um Deus, não teria tanto problema, tinha até uma certa liberdade religiosa dentro do Império Romano. Porém, os cristãos estavam chegando com um único Deus e dizendo que todos os outros deuses ali não existiam ou eram abominações ao Deus verdadeiro. Então, isso é claro que começou a incomodar. Então, ao mesmo passo que algumas pessoas iam se convertendo, inicialmente as pessoas mais pobres, os escravos, mas também começou a existir uma grande perseguição aos cristãos. E um grande fato ali dessa perseguição aos cristãos dentro do Império Romano foi quando o imperador ali da época, o imperador Nero, acusou os cristãos de um grande incêndio que aconteceu na cidade de Roma. Então imagina, o ódio aos cristãos, aquela nova classe religiosa que estava surgindo ali dentro do Império Romano foi muito grande. E isso trouxe uma série de perseguições. Então, talvez você conheça que em Roma nós temos ali o Coliseu. O que acontecia no Coliseu? Algumas barbáries em que as pessoas assistiam pessoas sendo mortas, sendo devoradas por animais. E muitas das pessoas que foram mortas ali no Coliseu foram exatamente os cristãos que estavam sendo perseguidos nessa época ali do Império Romano. Mas, apesar de tudo isso, apesar da perseguição, das mortes, dos mártires, o cristianismo continuava a se espalhar e as ideias do cristianismo continuavam a crescer. Mais e mais pessoas se convertiam. Então, inicialmente, o que foi uma religião dos pobres, dos escravos, também começou a ser aceita por pessoas mais proeminentes dentro da sociedade romana, inclusive por pessoas até da própria família do imperador. Então, chegou num ponto que não mais o império poderia ignorar essa nova religião que estava surgindo. E 3 séculos se passaram, desde a morte e ressurreição de Cristo, até que o próprio imperador de Roma se converteu também ao cristianismo, que foi o Constantino. Isso aconteceu ali no ano de 313 da era cristã. E foram essas as bases do início da Igreja Católica Romana. Então, como eu falei ali no início, eu vou focar mais na história do Ocidente, na história que influencia a nós até hoje aqui no Brasil, por exemplo. Então, outras vertentes do cristianismo foram acontecendo simultaneamente. Mas como é muita coisa, eu vou dar uma focada aqui mais nas vertentes que vieram após a Igreja Católica Romana. Então, como o imperador se converteu, ele transformou a religião oficial do reino
na religião cristã. Isso acontecia muito porque você tinha uma ligação do Estado com a igreja. Então, se o imperador tinha a religião cristã, ele colocava que o império todo também precisava ter essa religião. Então, essa era a religião oficial do reino. E o que aconteceu? Da mesma maneira que os cristãos eram perseguidos, agora, quando o cristianismo virou a religião oficial, a igreja também começou a perseguir quem tivesse ideias diferentes. Então, você era obrigado a ser cristão e você era obrigado a ser católico romano. Então, se você tivesse alguma ideia diferente, você não aceitasse a igreja, ou até mesmo se você fosse cristão, mas tivesse alguma ideia diferente dentro do cristianismo, isso não era aceito, né? Você poderia ser perseguido, preso ou até morto por espalhar, por disseminar ideias diferentes do que a igreja estava pregando. E é claro que isso deu um poder muito grande para a igreja e acabou atraindo pessoas que estavam mais ávidas por esse poder que a igreja continha do que pela mensagem propriamente dita do cristianismo. Então, chegou-se num nível que os próprios reis ali da Europa, né, porque o cristianismo daí também foi se espalhando por toda a Europa, e os próprios reis da Europa tinham que obedecer e tinham que submeter as suas decisões e algumas decisões pessoais à Igreja Católica daquele momento. E foi assim pelos próximos 10 séculos em que existiu uma hegemonia do pensamento religioso. Então, as pessoas não tinham muito acesso à Bíblia, né? Isso era uma prerrogativa da igreja, do clero da igreja, ter acesso à Bíblia. E até porque ainda não existia imprensa, muitas pessoas, ou a maioria das pessoas talvez não saberia ler, não saberia escrever. Então, esse pensamento religioso ficou muito concentrado ali no clero da Igreja Católica. E não tinha muito questionamento ainda, até porque as pessoas realmente não tinham acesso a essa informação. Mas mesmo assim, algumas ideias diferentes começaram a surgir, no que eu vou chamar de um movimento precursor do protestantismo. Então nós temos inicialmente o grupo dos valdenses, que surgiu ali no século XII, mais ou menos. Então você veja que já foi muitos anos depois ali do início da Igreja Católica Romana, né? Mas eles começaram a pregar algumas coisas diferentes do que a Igreja Católica estava pregando. E o que aconteceu com eles? Foram perseguidos, muitos deles foram mortos, infelizmente, ao tentar pregar, e eles entendiam que o cristianismo tinha saído do original ali dentro da igreja. Um ponto muito importante que aconteceu também no século XIV foi de John Wycliffe, que ele traduziu a Bíblia para o inglês. E um pouquinho depois também surgiu com Gutenberg a imprensa. Ele inventou a prensa móvel. Então agora veja que você tem dois fatores que proporcionaram para as pessoas um acesso muito maior à Bíblia. Então ela agora estava traduzida numa língua que muitas pessoas compreendiam, e você também poderia fazer cópias da Bíblia, ou pelo menos de porções da Bíblia, porque é claro que ainda era um processo muito lento, esse processo da prensa inicialmente ali de Gutenberg. Então às vezes você fazia porções da Bíblia e distribuía aquilo. E conforme mais e mais pessoas foram tendo contato com aquilo, mais questionamentos foram surgindo. E aí nós temos, depois desse precursor do protestantismo, nós temos a Reforma Protestante propriamente dita, que aconteceu ali no século XVI, com uma figura muito conhecida que foi Martinho Lutero. Então veja, o Lutero, ele fazia parte da Igreja Católica e ele não queria de maneira nenhuma formar uma nova religião. Na verdade, isso aconteceu com muitas pessoas que a gente vai ver aqui ao longo desse podcast, que a pessoa ela não queria formar uma nova religião dela, que tivesse o nome dela. Era muito mais a pessoa entendeu alguma coisa nova, ou ela achou que alguma coisa estava sendo feita errada, ela tentava reformar a igreja em que ela já estava contida. Foi exatamente isso com Lutero. Ele queria reformar, por isso que nós chamamos de reforma protestante, alguns pontos que ele não concordava que estavam sendo disseminados ali pela igreja vigente. Então, quais que eram esses pontos que o Lutero começou a pregar ali, né?
O primeiro é que somente a Bíblia seria a fonte de qualquer doutrina. Isso ia diretamente contra a maneira que estava sendo exercida ali a religião, porque o líder máximo da religião católica tinha a prerrogativa de trazer coisas novas ou tirar algumas coisas que estavam na Bíblia ali. E o Lutero não concordava com isso. Ele achava que todas as verdades tinham que vir somente da Bíblia. Se fosse externo à Bíblia, não deveriam ser consideradas. Ele também trazia um dos grandes pontos da reforma, que foi como que a salvação aconteceria. Então, no caso dele, o entendimento dele foi que a salvação viria somente pela fé e através do sacrifício de Jesus, confrontando também um pouco com a ideia da Igreja Católica, que a salvação seria pelas obras, ou seja, teria algo que eu pessoalmente poderia fazer para obter essa salvação, e também outras práticas que estavam acontecendo, por exemplo, a compra de indulgências. E outro ponto muito importante era que a glória deveria ser somente a Deus. Então, conforme, como eu falei, a igreja foi tendo mais poder, o líder ali também da Igreja Católica acabava recebendo uma certa glória da qual ele achava que não estava correto. Então, o Lutero colocou muitos outros pontos, muitas outras teses, mas eu separei essas 3 aqui, que são talvez as mais revolucionárias que aconteceram naquele momento. Então, essa reforma fez muito barulho ali no cenário religioso da época, no século XVI, e influenciou muitas outras pessoas. Uma delas, inclusive, foi o Calvino. Então, ele também era um reformador, mas trouxe algumas outras ideias e influenciou também outras pessoas que a gente vai ver mais para frente. Inclusive, uma ideia nova que veio foi o presbiterianismo. E o que isso significa? Até então, você tinha o episcopalismo, ou seja, existe um líder máximo dentro da igreja e uma hierarquia em que ele pode decidir ou pode vetar algumas decisões. Mas nesse novo modo de organizar a igreja, o presbiterianismo, mais de uma pessoa tem o poder de decisão. Então, você tem que reunir os presbíteros, você tem que reunir os anciãos da igreja e vai ter uma votação. Eles, em conjunto, vão decidir algum assunto na igreja. E não mais tem uma pessoa que tem a palavra final sobre as decisões dentro da igreja. Bem, um outro movimento que surgiu dentro ali da Reforma Protestante foi o anglicanismo, ou a Igreja da Inglaterra. O que aconteceu? Um dos reis da Inglaterra, Henrique VIII, ele queria se separar da mulher atual, da mulher que ele estava, e se casar com uma outra pessoa. Mas o Papa, na época, vetou aquilo, disse que não poderia ser feito. E, como eu disse, até então, os próprios reis eles tinham que se sujeitar às decisões do Papa. Mas ele não queria se sujeitar a isso, e ele também talvez tenha aproveitado um pouco desse cenário protestante que estava acontecendo. Tinha muitas pessoas ali dentro da Inglaterra que estavam acreditando ou indo mais para esse lado protestante, e ali foi fundada as bases da Igreja Anglicana, ou Igreja da Inglaterra, em que agora ele era o líder máximo da igreja. Então, o chefe de Estado da Inglaterra seria o chefe também da igreja, o cabeça da igreja. E agora ele poderia decidir em se separar da sua mulher e casar com outra mulher. E depois de algumas indas e vindas da igreja anglicana, eles posteriormente voltaram a se unir com a igreja católica, depois desfizeram essa união novamente. A igreja anglicana ficou conhecida como uma via média. Então, eles não estavam nem 100% mais no catolicismo, mas também não estavam 100% no protestantismo. Eles estavam um pouquinho ali com um pé aqui e outro ali. Inclusive, isso irritou muitas pessoas dentro da Inglaterra que queriam a reforma protestante completa da igreja. Eles não queriam ainda se assemelhar em muitas coisas à Igreja Católica. E esse grupo ficou conhecido como os puritanos, o movimento do puritanismo. E ele surgiu também ali no século XVI, junto com todas essas reformas. E eles começaram a pregar que a reforma tinha que ser completa e não essa via média que a Igreja Anglicana estava fazendo.
Só que, como aconteceu muito ao longo da história, a gente vai ver, quem está no momento na liderança acaba perseguindo as ideias que não são as vigentes no momento. Então, isso aconteceu com a Igreja Católica, mas depois que a Igreja Anglicana ficou como a principal ali na Inglaterra, ela também começou a perseguir ideias diferentes. Então, esse grupo, o grupo dos puritanos, achou uma saída muito interessante. Existia uma terra, uma nova Inglaterra, que estava sendo conquistada e desbravada naquele momento, que é o que hoje nós conhecemos como os Estados Unidos. Então, talvez você já tenha ouvido falar desse movimento puritano, porque foi um movimento ali e várias pessoas desse movimento foram para os Estados Unidos exatamente para conseguir exercer a sua religião livremente. Então, eu vou dar um pause aqui nessa nossa retrospectiva da história cristã, para não ficar muito longo o nosso vídeo, mas eu vou continuar no próximo. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo que a gente vai continuar essa história aqui. Tchau, tchau!